Olá, tudo bem? Pode um cristão ser possuído por demônios? Como Satanás pode influenciar nos crentes? A possessão demoníaca ocorre quando o espírito imundo entra numa pessoa e controla seu corpo, suas vontades e sua vida. Muitos ministérios de libertação têm como ritual em seus cultos para expulsar demônio dos crentes, e isso tem acontecido em muitas igrejas, uma forma de deixar o cristão bem assustado e confuso. Mas será que um crente salvo pode ser possuído por demônios? O apóstolo Paulo escreve que o mal não tem domínio sobre aqueles que estão debaixo da graça. Romanos 6, versículo 14. A palavra de Deus diz que os crentes verdadeiros são o templo do Espírito Santo. Um demônio jamais poderá se apossar de um crente verdadeiro e habitar nele, pois isso seria uma grande contradição com a doutrina da obra do Espírito Santo na vida de um redimido. A Bíblia é clara e diz que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. 1 João 5, versículo 18. O crente é mostrado na Bíblia como sendo propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2, versículo 9. O crente também é chamado de santuário e morada de Deus. 1 Coríntios 3, versículo 16. O crente verdadeiro não fica endemoniado. Um crente não pode ser possuído por um demônio, mas sim ele pode ser influenciado por demônios. Temos que vigiar, porque o crente pode ser tentado, ludibriado, enganado pelo maligno. 1 Pedro 5, versículo 8, 2 Coríntios 11, versículo 14. É revelado que o próprio diabo pode se transformar num anjo de luz. Em Marcos 13, versículo 22, vemos que surgirão falsos cristos e falsos profetas, guiados por demônios buscando enganar até os eleitos de Deus. Aí você pergunta, mas já vi pessoas endemoniadas nas igrejas. Na verdade, é pessoas que vão à igreja, participam de cultos, não quer dizer que ela é verdadeiramente crente. No entanto, pode ser parecido com a parábola do trigo e do joio, Mateus 13, versículo 24 e 30, 36 e 43. Uma pessoa que ficou possuída por demônio, fica claro que não houve uma conversão verdadeira nela. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você passa a pertencer a Deus, não mais o mundo das trevas. Mas isso não significa que os demônios vão abandonar sem dar luta. Muitas vezes fica liberto de demônios, ou ficar liberto dos demônios faz parte do processo de santificação na vida de um crente. Mas isso não significa que o crente verdadeiro não sofra ataques malignos durante toda a sua vida. O crente salvo não é possuído pelo maligno, mas pode ser tentado pelo mal e viver uma grande batalha espiritual. Quando o cristão recebe Jesus como seu Salvador, Deus toma sua vida do cristão e os demônios não podem mais ocupar o lugar, que o lugar é do Espírito Santo. Não, um cristão não pode ser possuído por demônios. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Amém? Até mais, fiquem na paz de Jesus.